convido a todos. O objetivo nosso, como sempre, é que as pessoas estudem a palavra de Deus no conforto do seu lar. Por quê? A Bíblia, ela é um livro que ela tem que ser estudada e pesquisada. O objetivo dessas lives, seguidores de Cristo, é para isso, que as pessoas venham conhecer sua Bíblia, nas pesquisas, pesquisando junto, todo mundo junto, e nós vamos caminhando, né? Caminhando para a vida eterna. Então, se você almeja a ganhar a vida eterna, vem comigo, vem estudar, vem servir a Deus. Então, tem muitas pessoas que falam que a Bíblia é difícil de entender. Não é. A Bíblia não é difícil de entender. Ela é fácil, ela tem resposta para tudo. Ela tem resposta para a família, para criança, para adulto, até para as finanças. Então, gente, a Bíblia, ela é composta de livros. Ela é composta assim, AEC, antes da Era Comum, e EC, após a Era Comum. O que isso significa? A Era antes de Cristo e a Era de Cristo. Então, elas é hebraica, e a Bíblia ela é composta de livros hebraicos, e também os livros, agora me fugiu da memória, mas são 2 livros, né? 2 eras. O grego e o hebraico. Então, nós estamos lendo ela totalmente inteira. Nós vamos pesquisar antiga, porque tem muitas coisas, que são profecias, né? Que foram ditas, e já algumas se cumpriram, algumas vão se cumprir ainda. Tem profecias de Daniel mesmo que está se cumprindo nos nossos dias de hoje. Então, nós pegamos toda. Nós fazemos uma pesquisa do Velho Testamento, o Novo Testamento. Através desse Novo Testamento e o Velho Testamento, a gente vai conhecendo quem é Deus, o que Deus requer de nós e quem é o Filho dele. São 2 pessoas totalmente diferentes. O Pai e o Filho não são iguais. O Pai é maior do que o Filho, certo? Então, nós não podemos comparar Pai e Filho igual, que não é. Pai é o Pai, é todo-poderoso. O Filho é o Filho do Pai. Ele está abaixo de Deus Todo-Poderoso. Mas ele é o braço direito do nosso Deus. Ele deu a vida dele para que nós possamos ter vida eterna. Então, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o Deus é nosso Pai. Tem uma diferença aí. Então, vocês veem que não são iguais. Então, assim, a gente se faz pergunta. Eu acho que todo mundo se faz pergunta. Vamos falar 3 perguntas aqui que acho que todo mundo se faz pergunta. Talvez você se pergunta, será que a vida é só nascer, crescer e morrer? Uma. Segunda pergunta, como é Deus? Segunda pergunta. Terceira pergunta, quem morre continua vivendo em outro lugar? São 3 perguntas que a Bíblia hoje vai responder para vocês. Vocês gostariam de saber essas respostas? Então, vem comigo, pega sua Bíblia, senta aqui, vamos pesquisar. Nós temos vários livros aqui. Cristo, ele falou assim, persiste em buscar e acharão. Não pare de procurar. Então, se ele diz, persiste em buscar e vocês acharão, é porque as respostas estão todas na Bíblia. Então, nós vamos pesquisar a Bíblia devagar. Nossas lives estão sendo mais curtas um pouco, para que as pessoas possam entender e não ficar uma live cansativa. Concorda comigo? Então, curtas, objetiva e no ponto certo. Então, esses textos que eu tiro são os principais. Depois, se vocês quiserem ler o versículo inteiro, o capítulo inteiro, porque alguns versículos que eu tiro do capítulo, os mais principais, a história inteira, vocês depois lêem com calma, né, o capítulo inteiro.
Então, nós vamos começar hoje a pesquisar Mateus. Nós já lemos esse texto aqui, 7, 8, mas como faz parte dessa live, como ele é um complemento, a gente vai lendo novamente. Mateus 7, 7, 8. Vamos lá? Mateus 7, 7, 8. Mateus 7, 7, 8. 7, 7, 8. Acharam? Mateus 7, 7, 8. Versículo 7, capítulo 7, versículos 7 e 8. Vamos lá. Olha, foi aquilo que Jesus falou. Pedi e dar-se-vos, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos a porta. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-ão. Viu como Jesus falou? Que todo aquele que bate e busca, ele está com as portas abertas. Deus jamais vai fechar a porta para a pessoa que vai buscar a ajuda dele. Não vai. Por isso que eu falo, tem que ter fé, porque Deus é um Deus de coração muito bom. Ele jamais vai negar um pedido de um servo dele. Ele não nega. Agora nós vamos em Provérbios 2, 1, 6. Provérbios 2, 1, 6. Vamos lá em Provérbios 2, 1, 6. Provérbios 2 e 6. Provérbios 2. Agora nós vamos ler do capítulo 1 até o 6, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, esconderes, quer dizer guardar, viu, gente? Aqui já está uma palavra esconderes, é guardar. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se chamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. Se como a prata buscares e como tesouro escondido a procuras, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é o que vem conhecimento e entendimento. Então, se você vai buscar, ele vai te dar. Ele não vai negar. Jamais ele nega aquilo que você busca para ele. Deu para perceber como a Bíblia ela dá esclarecimento para todas as nossas dúvidas? Agora nós vamos lá em Tiago 1, 3 e 4. Tiago é um livrinho bem no final da Bíblia. Ele é pequenino, acho que é 2 folhas só, se eu não estou enganada. Tiago, Gálatas. Depois de Timóteo. Então, Timóteo, vem Tito e Tiago. Eu estou fazendo devagar assim, Hebreus, para vocês aprenderem também a pesquisar. Ó, Tiago, depois de Hebreus. Vem Timóteo, Tito, Hebreus e depois Tiago. Ó, 1, 3 e 4. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Paciência. Por que ele fala paciência? Porque o ser humano tem mania de pedir ontem para querer hoje, né? Então aqui já fala. A sua fé vai mostrar o quê? Paciência. Então se você tem fé, você vai ter paciência para esperar a hora certa de Deus, não é a hora certa de nós. E agora o 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Então, a gente tem que ser também, além da gente pedir o que a gente precisa, a gente tem que ser perfeito perante a Deus. Não pode ter erros, não pode fazer coisas erradas. Agora nós vamos ver
Jó 34, do 7 ao 12. Jó 34, do 7 ao 12. Vou ensinar vocês quando você está com dificuldade para procurar os livros. Aí vocês vêm aqui, ó. Aqui a gente já tem mais jeito para pegar a Bíblia, só olhando ali, você já sabe mais ou menos onde tá os livros. Vocês vêm aqui, ó. Quando vocês querem achar os livros mais rápido, aqui, ó. É que eu achei o Jó aqui, deixa eu... Aqui, ó. Quando vocês querem procurar, que tem dificuldade, vocês vão aqui no índice. Aí tá os livros, a página, é mais fácil para achar, tá bom? É fácil achar os livros por causa disso. Então, nós vamos ver Jó 34. A gente fala assim, a gente tem um pouco, a gente é meio familiarizada com a Bíblia, porque são 43 anos que eu mexo com a Bíblia. Então, a gente já sabe mais ou menos onde estão os livros, né? Assim mesmo não sabe não, tudo. A gente erra também. Vamos lá. Jó 34, 7 ao 12. Jó 34, 7. Vamos lá, 7. Que homem há como Jó, que bebe zombaria com água. Agora ele fala assim. E caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios, porque disse de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Então aqui está falando que o homem não leva a lugar nenhum, aqueles homens que andam com iniquidade e ímpia, pessoas erradas, tá? Portanto, vós homens de entendimento, pessoas que conhecem a Bíblia, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade do Todo-Poderoso e cometer perversidade. Tá vendo? Então, aqui ele tá falando, né, do homem que anda com Deus. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impramente nem o Todo-Poderoso, porverte o juízo. Viu só? Então, essas Bíblias, você vê, elas complicam um pouquinho. Mas perverte o juízo quer dizer que toda pessoa que faz a maldade, ela quer dizer isso, esses textos. Jó ele falou da pessoa que anda com o ímpio e da pessoa que é correta de Deus. E aqui no final ele falou, todo aquele que provoca maldade vai ter o quê? Um juízo. Ele deu umas complicadinhas nesses textos aqui, que é a própria Bíblia que dá uma complicadinha. Mas é isso que quer dizer. Ele mostrou dois lados. O homem que anda com o ímpio, o que respeita Deus. E no último aqui ele falou que a justiça vem, que seria o juízo de Deus. Aqui fala o juízo, que seria a justiça de Deus. Então essa não falha. Toda aquela pessoa que comete muita coisa errada, a justiça um dia vem. Agora, Lucas, olha, esse daí eu já falei numa live, depois vocês vão ver. Lucas 15, 11, 13. Lucas 15, 11, 13. Está por aqui. Ó. 15, 11, 13. 13, 14, 15. Vocês vão entender esse texto aqui, o que ele quer dizer. 11. E disse o certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Vocês lembram daquela live que eu fiz, que eu falei que o pai, a mãe, ensinam o caminho do bem, mas quando os filhos crescem, o que eles fazem? Eles procuram o próprio caminho deles. Aqui foi o homem, ele criou 2 filhos, depois vocês veem a história, né? Um ficou do lado do pai, o outro teve ganância, foi para o mundo. Ele quis a parte dos bens. Pois se vocês quiserem ler a história completa, vocês vão ver aquele filho desobediente. Então ele já não seguiu o que o pai ensinou, ele foi seguir outro caminho.
Esse texto aqui, esse daí a gente já falamos sobre isso. Que o pai ensina certo, mas depois, quando eles crescem, eles estão no próprio rumo deles, né? Então, aqui o texto está provando isso, aqui na Bíblia. Que é realmente isso que acontece. Agora, a gente vai em Isaías 33, 2. Agora, nós vamos lá em Isaías 33, 2. Olha, aqui fala assim. Olha, fala assim. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Se tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Isaías já falou que ia ter uma tribulação, né? Então, aqui ele está pedindo a misericórdia de Deus, né? Que Deus estenda a mão para que no tempo da tribulação tenha salvação. Então, aqui ele está falando isso, que vai ter uma tribulação, está pedindo a misericórdia de Deus. Nós vamos ainda, aqui em Isaías, vamos continuar em Isaías ainda, 6, 3. Isaías 6, 3. Olha que texto bacana isso aqui, ó. Guarda bem esse texto, que esse texto aqui é muito importante, olha. Ó, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então, aqui está falando que ele é santo e a glória dele está em toda a terra. Só as pessoas não veem quem não quer. Mas vocês podem ver tanta coisa, tem as coisas ruins e tem as coisas boas pra caramba. E quem está do lado dele, que faz oração, que pede ajuda, a glória dele desce para as pessoas. Ele jamais fala. Então, aqui está falando que a glória dele está em toda a terra. Então, não tem um cantinho que não tem a glória de Deus. E agora nós vamos ler Salmo 37, 9, 11. Salmo 37, 9, 11. Ó, Salmo 37, 9, 11. Esse texto é conhecidíssimo, gente. Conhecidíssimo. Olha só. Esse texto aqui é um texto bem firme e é uma profecia de Davi, né? Porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aí o 10 fala assim, pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Aqui nesses textos que vocês viram, o ímpio não vai existir mais. A terra vai ser limpa, apenas mais um pouco. E quem vai herdar a terra? Os mansos. Será que a Bíblia está falando que os mansos vão para o céu? Em lugar nenhum, né? Falou que vai para o céu. A Bíblia fala que vai ficar na terra. Então, guarda esse texto aqui, ó. Que os malfeitores serão desarraigados. O que é desarraigado? Quando você arranca uma planta com raiz e tudo, você não mata a planta? Então, o iníquo, ele vai ser desarraigado, ele vai ser iniquilado, vai ser acabado. Aí, quem vai possuir na terra? Quem vai ficar na terra? Os mansos. Então, quer dizer, se hoje, com toda essa tribulação, nós vimos que a terra é boa, é gostoso de viver, vocês já imaginaram quando não tiver nada disso de ruim? Isso é uma promessa de quem? Isso aqui são profecias lá do passado. Salmo já falava isso aí. Salmo já falava. Depois Jesus veio para completar, para que nós tivéssemos vida. Então, gente, deu para vocês perceber como a Bíblia ela é correta? Como a Bíblia fala o que a gente quer saber? Você já sabia, por acaso, que você vai viver na terra? Se a Bíblia não falasse?
Será que Deus ele faz alguma coisa que o ser humano não fica sabendo? Se ele deixou a Bíblia, ele deixou uma carta porque ele queria que nós soubéssemos. Ele não faz nada sem avisar antes. Desde lá do passado, ele foi avisando, vocês começaram a ler a Bíblia lá do começo, vocês vão ver que ele avisou, Moisés avisou, tudo ele vem sempre falando o que ele vai fazer. Ele nunca fez nada sem fazer, vocês tiram pelo dilúvio. Ele não falou que ia vir um dilúvio? Noé não pregou 40 anos e não veio o dilúvio? Então, a pessoa falava, mas não vai vir porque demorou. Mesma coisa é hoje, nos nossos dias. Ele não está falando que vai vir uma destruição, ele não está falando que vai limpar a terra, ele não está falando que os mansos vão possuir a terra. Em momento nenhum, em lugar nenhum, você vê na Bíblia que ser humano vai subir para o céu. A não ser aqueles 144 mil que eu já mencionei, já falei sobre isso daí. Então, se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver que o lugar nosso é aqui na terra. Certo, gente? Vocês gostaram da live de hoje? Espero que vocês gostaram, espero que ficou bem esclarecido. Gente, dúvida, por favor, pode comentar. Na próxima live, se tiver alguma dúvida, eu vou responder dentro da palavra de Deus. Precisam de oração? Vamos pedir que a gente está aqui, a nossa comunidade, que todos mundo orando junto, é uma oração mais forte, uma oração boa e tem mais poder, né? Se a oração de um tem um poder, a oração de uma multidão, o poder é maior. Vou pedir por gentileza, vocês querem que o canal cresça? Vocês querem que mais gente saiba dessas boas novas que eu tô falando aqui da Bíblia Sagrada? Ó, dá aquele like, compartilhe, comentem, para que nós possamos crescer, para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Que essas mensagens é uma mensagem que não é cansativa, uma mensagem que é feita uma vez por semana, mas que a fé nossa, a nossa integridade para Deus, que não é só hoje, é todos os dias. Nós vamos mostrar se nós somos um verdadeiro cristão aonde? Não é dentro de uma igreja, gente. É no dia a dia que a gente vai mostrar quem nós somos. Religião, igreja, não vai salvar ninguém. Mas a palavra de Deus, sim. Essa salva. Essa tem poder. Então, combinado? Aquele like, compartilhe, comente. Vamos crescer. Vamos, gente, crescer o canal. E obrigado para você estar aqui me acompanhando hoje. E espero que essa semana seja abençoada para todos vocês, que seja uma semana boa, de muitas coisas, muitas conquistas, e que Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Pai, mais uma vez queremos chegar a essa santa presença, através do seu amado Filho Jesus Cristo, para pedir a bênção, Senhor. Dá a bênção para nós do dia a dia, da nossa vida, da nossa correria, que nossa casa seja abençoada e que nossa fé aumenta, que nós prosperamos também, Senhor, na nossa vida e que as bênçãos dos céus caiam sobre nós todos os dias da nossa vida. Nós, Senhor, somos pequeninos, mas estamos procurando ser um servo Teu para que nós possamos viver bem num paraíso e sermos todos sem mancha, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, uma família de Deus aqui na terra. É isso que nós pedimos, Senhor, todo dia e agradecemos sempre. Amém.